queridos amigos, queridos irmãos, que a união de nossos corações aqui no Sementes do Evangelho possa nos unir nas bênçãos da paz e da fraternidade. Vamos à nossa prece? E fechando os nossos olhos, elevando os nossos sentimentos e melhores pensamentos a Deus, Pai Eterno, e ao nosso querido Mestre Jesus, nos sintonizando aos nossos anjos guardiões, guias e mentores, e a toda a espiritualidade amiga que nos envolvem numa energia de luz, amor e proteção. Mestre amado Jesus, agradecemos a oportunidade do aprendizado dos vossos ensinamentos, que possamos compreender e interiorizar em nossas células a vossa mensagem de amor, esperança e fé, e que discípulos do seu amor e do seu Evangelho possamos propagar esse amor infinito em nossas manifestações diárias. Assim, Mestre querido, sê conosco, hoje e sempre, e que assim seja. No Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ler o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 22, se fosse um homem de bem, teria morrido. Muitas vezes dizeis, falando de um homem mau que escapa a um perigo, se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isso, estais com a verdade, pois efetivamente acontece, e com muita frequência, que Deus dê a um espírito ainda jovem, nas vias do progresso, uma prova mais longa do que um espírito bom, que receberá em recompensa por seu mérito o favor de sua prova ser tão curta quanto possível. Assim, pois, quando vos servis desse axioma, não duvideis que blasfemais. Se morre um homem de bem, e ao lado de sua casa está a de um mau, logo dizeis, antes tivesse sido este. Estais em grande erro, pois aquele que parte cumpriu sua tarefa, e o que fica, talvez não tenha sequer começado. Por que desejarias, então, que o mal não tivesse o tempo de acabá-la, e que o outro permanecesse ligado à gleba terrestre? Que diríeis de um prisioneiro que tivesse cumprido sua pena e que fosse retido na prisão enquanto se desse a liberdade a um que não tinha esse direito? Ficais cientes, pois, que a verdadeira liberdade está no rompimento dos laços do corpo, e que enquanto estiveres na terra, estareis em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e acreditai que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem, mas vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa a vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento de vossa estreita esfera, e à medida que vos elevais, a importância da vida material diminuirá a vossos olhos, aparecer-vos-á apenas como um incidente ao longo da duração infinita de vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Fenelon Sens, 1861. Que assim seja. Nessa mensagem, o Espírito Fenelon nos traz a luz do entendimento espiritual, porque certas almas boas, ao nosso entendimento, podem desencarnar precocemente, tendo deixado, ao nosso modo limitado de enxergar os fatos, tantos sonhos, tantos projetos e uma vida que se poderia viver muito ainda,
e julgamos que outras almas que estão em condição de pessoas más poderiam mesmo desencarnar no lugar das pessoas boas. Então ele nos alerta que pensando assim estamos em grande erro, porque no Espiritismo sabemos que somos seres espirituais, que nossa verdadeira vida está no plano espiritual e que a vida terrena é destinada às provas e às expiações, onde o espírito está aprisionado em um veículo de carne, que através dos esforços empregados em suas experiências para se purificar, aperfeiçoar e progredir, poderá ascender às moradas mais favoráveis e felizes. Dessa forma, a liberdade está na ruptura dos laços do corpo, e Deus, sendo bom e justo em todas as coisas, concede ao Espírito bom a recompensa da liberdade pelos seus méritos. Confiemos na perfeição de Deus em todas as coisas. Muitas vezes, nada é o que parece ser. Há sempre uma ordem impecável por trás do aparente caos. Não dispomos da visão do todo, nem tampouco da verdadeira necessidade das almas e dos corações que trabalham amparados pelos espíritos a cumprir seu plano reencarnatório em sua vida temporária na Terra, para retornar espíritos mais depurados e esclarecidos à vida espiritual, nossa única e verdadeira existência. E de olhos fechados, mas de mentes e corações abertos ao Pai Celestial e ao amado Mestre Jesus, agradecemos sempre e eternamente as infinitas bênçãos que banham-nos todos os dias, juntos às pessoas que amamos, à nossa família, ao nosso trabalho, às almas amigas e irmãs que temos conosco nessa jornada, e aos espíritos espíritas que nos assistem e amparam-nos sempre. Pedimos, ó Pai, que em nossos momentos de elevação, onde seu amor nos inspira, possamos ser seu instrumento de amor para com os nossos irmãos, encarnados e desencarnados. E assim, Pai, que o Senhor continue nos abençoando e nos guiando, hoje e sempre, e que assim seja.